Olha, eu aproveito e já chamo para a gente conversar com a Rita Mundim para falar sobre o IOF. Rita, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo bem. Rita, no domingo agora, o ministro da Fazenda se reúne com líderes para apresentar alternativas, ao aumento do IOF. Será que essa novela terá um final feliz, Rita? Ô, Leandro, novela nunca acaba no domingo, né? Novela geralmente acaba na sexta, é reprisada no sábado. Por isso que o mercado anda um pouco cético, porque é tanta coisa que eles estão colocando na mesa, isso mostra a desorientação do governo e sempre eu disse isso aqui, eles estão usando um imposto regulatório para fins arrecadatórios e com isso conseguiram desagradar a todos, porque esse imposto ele é muito potente, porque ele incide sobre operações financeiras. Nós estamos falando de câmbio, nós estamos falando de crédito, nós estamos falando, por exemplo, da área de seguros, os planos de previdência privada. E o que nós temos na mesa? O cardápio é variado. A novela só não é mexicana porque é no Brasil. Então, no cardápio, eles vão jogando as coisas no ar, eu acho que eles devem fazer pesquisa para ver, vai colar, não vai colar, e vai piorando. Então, no cardápio já tem um pacote de óleo e gás, já tem uma fórmula diferente de cálculo no pagamento do benefício continuado, do BPC, já tem estudar corte de benefícios fiscais. Então, cada hora eles falam uma coisa. Agora estão falando até em imposto sobre operações com criptomoedas. E tem gente já sugerindo as bets também. Mas o discurso mais interessante que eu ouvi foi do vice-presidente Alckmin, Ele disse que no pacote nós teremos corte de despesas. É o único que falou disso. Ninguém até agora falou disso. E eu, de certa forma, duvido. O problema do governo, que toda vez que ele faz ele custa para apresentar alguma coisa, ele faz uma salada de frutas, porque ele apresenta aquilo que poderia ser uma solução, mas ao mesmo tempo ele apresenta um antídoto político e de política assim, populista. Então ele fez isso lá atrás, com a questão da isenção da tabela do imposto de renda. Então ele anunciou um pacote para cortar despesas, mas anunciou a renúncia fiscal. Então ele se perde e ao se perder ele confunde todo mundo. Acho que a novela não acaba domingo. Tomara que nós tenhamos uma segunda-feira um pouco mais tranquila, com coisas inteligentes colocadas na mesa. Mas nessa altura do campeonato, o que realmente surtiria efeito é um pacote parrudo de corte de despesas, porque senão esse problema estrutural vai permanecer e a sociedade vai de novo pagar a conta. É sempre um susto, uma forma de arrecadar mais e de uma forma diferente. E a carga tributária vai só aumentando. E no ano passado nós já pagamos 33% do PIB em carga tributária. Rita, sobre os Estados Unidos, a criação de vagas de trabalho desacelerou em maio. A taxa de desemprego permaneceu em 4,2%. O mercado de trabalho foi impactado pelo tarifaço de Donald Trump, Rita? Não, ainda não. Desacelerou, mas veio dentro da expectativa. Esperava-se uma geração de empregos entre 95 a 181 mil novos postos. Aí tivemos 139 mil. O fato foi tão comemorado que as bolsas americanas subiram forte, porque a economia americana está resiliente, está forte, apesar do tarifaço. Então as bolsas subiram, o dólar que vinha se desvalorizando em relação às principais moedas se valorizou em relação às principais moedas. Aqui no Brasil o dólar chegou a subir, mas fechou praticamente estável. A leitura foi muito favorável de que a economia americana continua resiliente e o mercado de trabalho continua forte. E a consequência disso é que o Banco Central americano talvez não corte os juros na próxima reunião que acontece agora em junho. E ele pode adiar um pouco mais, porque a economia está forte. Agora, Rita, falando ainda em Estados Unidos, a briga entre Donald Trump e Elon Musk.
coloca em risco o império empresarial do bilionário? Pois é, eu vou analisar sob o ponto de vista de mercado, né? Essa relação entre empresários e políticos. Só que nós estamos falando de um dos maiores empresários do mundo e do presidente da maior economia do mundo, que também é um empresário. E no início foi uma lua de mel, porque os dois estavam tendo benefícios, né? O Trump, com a ajuda do Elon Musk, a eleição dele se tornaria mais fácil, e o Elon Musk investiu pesado, e o Elon Musk achou que ao eleger o Trump, ele teria também seus benefícios. Ok, Trump ganhou, só faltava o Elon Musk, eu disse isso aqui, né? O Elon Musk parecia o primeiro-ministro do Trump. E ele ia para a Casa Branca com o menino, e aquela lua de mel. E o Trump colocou nas mãos dele o papel de mudar o papel do Estado na economia, com uma varredura total nas agências americanas, né, no governo americano. Funcionários públicos foram chamados para trabalhar presencialmente, cargos foram cortados e foi feita uma verdadeira varredura e revolução em todas as agências ligadas ao governo americano. E aí o Trump, de repente, manda um projeto de lei orçamentária para o Congresso que, na visão do Elon Musk, iria aumentar as despesas. E todo esse esforço que ele fez à frente do DOGE era para diminuir os gastos do governo americano. E aí ele não gostou e criticou o Trump por causa desse pacote. Mas, em paralelo, o Musk já vinha perdendo muito dinheiro, porque ele vinha perdendo mercado ao ser misturado com o Trump. Então ele era do governo Trump, os europeus pararam de comprar os carros deles, os asiáticos pararam de comprar os carros dele, com o tarifaço. Então ele sofreu as consequências de estar colado ao Trump. E não teve até agora nenhum benefício, pelo contrário. Ao brigar com o Trump está ameaçando tirar os benefícios do incentivo aos carros elétricos, aos projetos espaciais. Aí o Musk já está começando a subir a bandeirinha branca. Por quê? A caneta agora está na mão do Trump, apesar dos dólares estarem na conta do Musk. Só que os dólares na conta do Musk estão ficando cada vez mais escassos pela perda de valor de mercado em função do desempenho das empresas dele e agora em função da briga com o presidente, que concede ou não benefícios para os setores onde ele atua. Então é briga de cachorro grande mesmo. Por isso, gente, economia e política, elas devem andar juntas quando as decisões políticas favorecem a economia. E é isso que acontece. Agora, essa mistura de empresários com o governo fica parecendo que é toma lá da cá e pode acabar mal.